destruir tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando do cosmos. Deus está cuidando do universo. Deus está cuidando da terra. Deus está cuidando dos animais. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Em Mateus capítulo 6, quando Jesus começa a falar quem é o Pai, revelar quem é o Pai, ele fala assim: cara, vocês estão tão desesperados por coisas supérfluas, vocês estão desesperados pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. Vosso Pai sabe que vocês têm necessidade dessas coisas, e Ele vai dar. Olha para os pássaros. Aí Jesus começa a falar assim: olha para os pássaros, olha os pardais. Que dia que eles plantaram? Que dia que eles colheram? Que dia que eles juntaram comida? E todos os dias o Pai não cuida deles? Aí ele fala assim: olha para os lírios do campo. Olha para os lírios do campo, que árvores lindas. Nem Salomão, que era um cara vaidoso, conseguiu se vestir tão bem como aquela árvore. Se você colocasse Salomão com a melhor roupa de rei e olhasse para aquela árvore ali está mais bonita do que Salomão com a melhor roupa de rei. O que Deus está falando? Cara, eu estou cuidando da criação. Não falta água para a árvore, não falta comida para o pássaro. Aí ele vai e pergunta: não são vocês mais importantes que as árvores? Não são vocês mais importantes que os pássaros? Então Deus está cuidando de tudo, mas Deus não quer só cuidar. Aí que entra. Deus cuida de pássaros, de árvores, de rios, do universo, das estrelas. Deus cuida de tudo. Tudo que está no devido lugar porque Deus cuida. Em Colossenses a Bíblia diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O sol está lá porque tem uma palavra de Deus para ele. A lua está lá e por aí vai, irmãos. Todas as coisas que estão no devido lugar estão lá porque Deus deu uma palavra para eles. E Deus cuida. Então Deus falou conosco nesse mês: filho, você vai explicar para eles que eu cuido deles. Mas o Deus que cuida também desenvolve. E é aqui que entra onde nós vamos falar nessa manhã e nesse mês. Olha para o teu irmão bem com olhazinho de profeta e fala assim: o Deus que cuida de você também quer desenvolver você. Aí eu vou te perguntar, irmãos, quando que o pardal perde a mentalidade de pardal? Nunca. Quando que um pardal sai de um ambiente para um outro ambiente? Nunca. Ele vai ficar a vida inteira com uma mentalidade aquela lá, de esperar uma comidinha, de caçar uma comidinha. Por quê? Por causa da irracionalidade. Os animais, eles são seres irracionais. Eles não têm a capacidade de entender, de desenvolver, de crescer. E se por mais que você fale: que isso, pastor, a gente vê tanto cachorro inteligente, não é disso que eu estou falando. Não é disso. Eu estou falando de uma faculdade mental que tira você de um campo, leva você para um outro campo, que tira você de um ambiente onde você não sabia algo e agora você se porta e se comporta como alguém que sabe. Então o Deus que tem cuidado da sua vida, da sua família, que tem cuidado do seu trabalho, que tem cuidado do seu corpo, que tem cuidado disso tudo, Ele quer nesses dias não só cuidar, mas Ele quer desenvolver você. E há uma diferença muito grande entre cuidado e desenvolvimento. Eu vou começar explicando usando uma questão que você vai entender. Uma criança, por exemplo. Aí nasce lá uma criança. Nasceu a criança, ela vai começar a precisar de cuidados, sim ou não? Mas vai precisar só de cuidados? Não. Como assim, pastor, não é só de cuidados? Eu vou tentar explicar para você a diferença de cuidar e de desenvolver. Por exemplo, uma criança está lá, mijou na fralda. Ela vai precisar trocar a fralda, não vai? O que é isso? O que é isso? Cuidado. O sol está escaldante e coisa e tal, a criança está lá, aí suou, a criança suou. E aí o pai vai dar um banho na criança, ou a mãe, o que é isso? Cuidado. Agora a criança está com fome, ela começa a chorar. Aí a mãe dá leite para ela, o que é isso? Desenvolvimento. Tá entendendo? Uma coisa é cuidar. Para cuidar, a gente tá ali, é para cuidar. Agora a criança só desenvolve se ela se alimentar. Pegue uma criança, alguém que depende de um adulto, e dê banho, limpa o bumbumzinho quando tiver com cocô, limpa lá de urina, troca a fralda, e isso, e aquilo e outro, e deixa ela na cama. Vai desenvolver? Vai desenvolver, gente? Não.
Você vai olhar assim, nossa, criança bem cuidadinha, cheirosinha, roupinha lindinha. Olha, não tem cheirinho de cocô, não tem nada, mas deixa ela daquele jeito. Ela vai começar a chorar, espernear, a clamar por alimento, porque é o alimento que sustém e desenvolve. Se você estiver, presta atenção, se você estiver em um ambiente onde você só quer ser cuidado por Deus, daqui a pouco o seu corpo vai começar a clamar por um alimento que vai desenvolver você. E acredite, irmão, tem pessoas que vivem com Deus e o que elas só querem ser cuidadas. As orações dela é: Deus cuida dos meus filhos, Deus cuida da minha casa, Deus cuida da minha vida financeira, Deus cuida disso, Deus me ajuda para isso, Deus me ajuda para aquilo. E Deus faz, irmãos, Deus faz tudo isso. Mas Deus não fica feliz em cuidar, Deus fica feliz em desenvolver você. Vou te dar exemplos bíblicos. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há o quê? Pecador, quando se arrepende, é início da fé. A pessoa está começando a fé. Saiu de uma condição de estar perdido, Jesus encontrou ele. Então, Jesus agora cuidou dele e ele agora se arrependeu. E há uma festa no céu. Só que a Bíblia fala que quando Isaac desmamou, quando Isaac cresceu, desmamar é cresceu, Deus não fez uma festa. A Bíblia fala que Abraão deu um banquete. Para o cuidado, quando Deus te alcança, Ele faz uma festa. Quando você amadurece, Deus dá banquete. Quando você começa, festinha, ô menininho está começando. Quando ele desenvolve, põe banquete. Põe banquete, por quê? Porque se ele está querendo desenvolver, põe mais comida nessa mesa aí. Ele está com fome, ele vai desenvolver, ele vai sair desse lugar de criança, ele vai amadurecer. Ele vai sair desse lugar dessa paternidade rasa, ele vai aprender a ser pai. Ele vai sair desse lugar de uma mãe que não sabe corrigir, vai aprender a corrigir. Nós precisamos desses dias desenvolver quem nós somos em Deus, irmãos. A Bíblia fala que a nossa vida está escondida em Cristo, nas regiões celestiais. Se ela está escondida, eu preciso procurar essa vida. Eu preciso entender que Deus não quer só cuidar de mim. Eu olhar todos os dias e falar: nossa, tem um pãozinho na mesa. Nossa, eu vou lá no meu empreguinho. Nossa, não, Deus não quer só cuidar de você. Deus quer desenvolver você. Então o Deus que cuida é o mesmo Deus que desenvolve, que nos experimenta. Lembra? Jesus falou assim: como que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? E a Bíblia diz, ele não falou isso porque não sabia o que fazer. Ele falou isso para experimentar os que estavam diante dele. Jó não tinha problema nenhum, Jó não era pecador, irmãos. A Bíblia fala que Deus olha da eternidade, conversando lá de uma forma, né, não muito clara pra gente. O diabo aparece diante de Deus junto com os anjos. E aí Deus fala de Jó pro diabo. Jó era um cara maneiraço, Jó era um cara top, Jó era um cara violento. Deus olha e fala assim: tá vendo meu servo Jó? Homem o quê? Íntegro, temente a Deus, o cara me honra e ainda se desvia do mal. Deus começa a mostrar Jó pro diabo. Sei lá, meu servo. E aí o diabo começa: ah, mas ele é isso por causa daquilo, cheio de bens. Ó o cuidado de Deus. Cheio de riquezas, ó o cuidado de Deus. Cheio de filhos, ó o cuidado de Deus. O nome dele é o cara mais rico do Oriente, ó o cuidado de Deus. Aí Deus olha e fala assim: tu tá pensando que ele me ama por causa disso? Eu vou matar 2 coelhos com a cajadada só. Vou desenvolver Jó e vou mostrar para você que quando alguém me ama, alguém não me abandona por causa da circunstância. Entendeu? Entendeu? Aí vai lá, toca lá em tudo lá, cara. Vai tocando. Só não vai te tocar na vida. Vai lá, num dia só, no mesmo dia, os animais de Jó morrem, os filhos de Jó morrem, e é um monte de problema. Irmão, no mesmo dia, é só notícia diferente chegando, ó. Só notícia ruim chegando, só notícia ruim chegando. O Deus que cuidava, o Deus que cuida de Jó, permitiu um monte de coisa ruim chegar. E notícia daqui, notícia de lá, notícia. Por fim, toca na saúde dele, só não tira a vida. Aí fica lá, Jó fica lá, com um caquinho de telha, né, conjecturando aqui, se coçando, tentando arrumar um tipo de refrigério no meio daquilo tudo, no meio de toda aquela situação. Aí, quando está naquela situação, para fechar o caixão das notícias ruins, vem a mulher e fala assim: cara,
É uma bobeira servir a Deus. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Para você é melhor morrer do que ficar desse jeito. É isso que ela falou para Jó. Jó olha e fala assim: como uma louca, você falou agora. Aceitaria eu o bem de Deus e não o mal? Aceitaria eu o cuidado de Deus e não a correção? Aceitaria eu todas as glórias que Ele me deu e não permaneceria nele diante dessa dificuldade? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Deus que permitiu isso tudo acontecer, eu tenho por certo que em algum tempo Ele há de se levantar em meu favor. E no tempo em que Ele não se levanta, eu vou entender o que Ele espera de mim. E aí começa uma história violenta de um homem que não sabia porque tudo aquilo estava acontecendo, mas ele ficava lá, querendo descobrir. Conversava com os amigos entendiam errado. Cara, tem pecado aí, tem isso aí. E Jó: não tem, cara, eu não estou pecando, estou fazendo nada de errado. E Jó começa a questionar por que perdeu o filho, por que perdeu dinheiro, porque a saúde estava daquele jeito. Ele começa a questionar, e Deus vai deixando. Vai, Jó, questiona. Uma hora você vai chegar no lugar, e Deus vai permitindo, e Jó questiona daqui, questiona de lá e não entende, aí começa a blasfemar. Aí começa a falar coisa que não tem nada a ver. E começa. Até quando chega lá numa mesa, eles estão numa mesa, irmãos. Os maduros com os imaturos. Os amigos de Jó tentando entender aquilo tudo e não entendia. Jó tentando entender aquilo tudo e não entendia. De repente Eliú pede a palavra e fala assim: gente, eu sou o mais novo da mesa, mas vocês precisam abrir os olhos de vocês. Porque o que vocês estão falando não tem nada a ver. Vocês estão entendendo tudo errado. Deus permitiu uma situação acontecer para vocês desenvolverem. E vocês não estão desenvolvendo, mas estão blasfemando. Estão reclamando. Estão questionando a Deus porque isso tudo está passando. Aí, depois que ele dá aquela palavra, os adultos olham e falam assim: acho que Deus está usando a criança. Aí eles acalmam, assentam o coração. Aí Deus aparece em cena para conversar com Jó, e Deus diz assim: ô Jó, onde você estava, cidadão, quando eu coloquei limite nas ondas do mar? Onde você estava quando eu coloquei os luminares para clarear o dia para clarear a noite? Onde você estava quando eu fiz separação das águas? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Quem és tu para questionar o que eu permito acontecer com você? E a Bíblia fala, eu estou aqui resumido, né? Que a história é longa. A Bíblia fala que Jó engole aquilo tudo. Então ele decide entender e não mais reclamar. Ele decide desenvolver e não mais reclamar. E aí quando chega na altura do capítulo 42, do verso 2 em diante, Jó diz um dos textos que é um dos que eu mais amo na Bíblia. O verso 2 de 42, ele diz assim: eu bem sei que tudo podes, que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Aí no verso 5 ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O que ele estava falando enquanto Deus cuidava de mim, eu conhecia de ouvir falar. Agora que Deus permitiu isso tudo acontecer, os meus olhos conseguem te ver, porque eu desenvolvi uma fé para conhecer o Senhor no meio da luta, para desenvolver a minha estrutura espiritual, para eu dar uma resposta não só quando o bolso estiver cheio de dinheiro, para eu dar uma resposta para o Senhor não somente quando a porta de emprego estiver lá, para eu dar uma resposta para o Senhor, para eu continuar te amando não só quando tudo estiver certo. E aí o apóstolo Paulo, quando escreve, ele fala assim: olha, eu fui experimentado em todas as coisas, eu sei ter muito e sei ter pouco, eu sei ter em abundância e eu sei padecer necessidade. E eu descobri que não é sobre ter ou não ter. Eu descobri que não é sobre estar com a conta farta ou com a conta vazia. Eu descobri que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o que me fortalece não é o dinheiro, e o que me enfraquece não é a falta de dinheiro. O que nos fortalece é a presença do Senhor na nossa vida. E nós permitimos que Ele nos desenvolva, que Ele faça com que a gente cresça. 1 Coríntios capítulo 2 e 3, Paulo diz uma coisa que é linda. Ele fala assim: um é o que planta, outro é o que
rega. Mas quem é que dá o crescimento? Mas Deus dá o crescimento. O Deus que cuida também desenvolve. Irmãos, quem me conhece há 10 anos? Quem me conhece aqui há 10 anos? Mário conhece. Vanessa conhece. Quem me conhece há 5 anos? Luan também conhece há 10. Quem mais? 5 anos. Aqui é a Adriele. Vamos lá, vocês que me conhecem dentro do campo de 10 e dentro do campo de 5. Eu sou a mesma pessoa de quando você me conheceu? Quem me conheceu no início da caminhada cristã, quando a gente estava começando, nós somos, pergunte para essa pessoa se nós somos os mesmos. Porque se nós somos o mesmo, depois de tempos que conhecemos a Deus, tem alguma coisa errada com a gente, irmão. Tem alguma coisa errada com a gente. João Batista começa a vida dele e a Bíblia fala assim, ele cresceu em graça e conhecimento. Jesus começa a vida dele, Augusto, e a Bíblia diz que ele cresceu em estatura, graça e conhecimento. A Bíblia fala que Samuel crescia diante do Senhor. Diante do Senhor, ele não tinha acesso à revelação, à palavra, Deus ainda não falava com ele, mas a Bíblia diz que no serviço ele crescia diante do Senhor. Então eu não cresço quando eu venho para a plataforma, eu cresço quando Deus me transforma. Como que eu sei que alguém cresceu? É quando ele prega? Não, eu posso pregar e não ter crescido. Eu posso cantar e não ter crescido. Eu posso dançar e não ter crescido. Eu não cresço quando eu exerço o ministério. Eu cresço quando Deus transforma quem eu sou. Quando ele me amadurece, quando ele me tira de um lugar e me coloca no outro. Quando as respostas que eu dou não são as mesmas que eu dava. Quando alguém me perseguia antigamente, eu ia para o meu quarto e chorava. Ai, Jesus está me perseguindo. E isso porque eu não entendia. Agora que eu entendi, quando alguém me persegue, glória a Deus, faz parte do propósito. Tem que ter alguém me perseguindo. Os meus ouvidos ouvia falar de ti, agora os meus olhos se veem. Então nós precisamos entender nesses dias que o Deus que cuida também desenvolve. Eu vou ler alguns textos que falam do cuidado de Deus, para você entender que Ele cuida de você, amém? Vamos ler alguns textos, Paulo Vitor, fica ligado comigo aí. Salmo 37, 18 e 19. Vamos ler alguns versículos que falam do cuidado de Deus. Salmo 37, 18 e 19. O Senhor conhece o dia dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome. O que Deus está falando? Que Ele cuida de você, que nós não seremos envergonhados, que nos dias de fome, Ele vai nos fartar, vai nos dar alimento. Ele tem cuidado, não tem? Deixa ter cuidado. Vamos lá, mais um texto. 1 Pedro 5, 7. Deus cuida das nossas emoções, cuida das nossas ansiedades, cuida de tudo, irmão. Olha só. 1 Pedro, isso, lançando sobre ele toda a vossa. Por quê? Divórcio. Ansiedade, aquilo que fica tirando sua paz, lança sobre ele, pô. Pode copiar, ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado do seu coração, ele tem cuidado do seu psicológico, ele tem cuidado das suas emoções, ele tem cuidado de tudo. Amém? Mais um texto sobre cuidado. Salmo 145, 20. Salmo 145, 20. O Senhor guarda todos os que o... Mas todos os ímpios serão destruídos. Então tem alguém que ama Deus? Deus está com você. Guarda todos os que o amam. E ainda destrói os inimigos. Aqui o inimigo não é pessoa não, tá, gente? Apesar da impiedade estar falando ali, porque quando alguém é ímpio, alguém é inimigo de Deus. Está sendo governado por outro espírito, mas ainda há salvação para ele. Mas vamos lá, Efésios. Não, Salmo 28, 7 ao 9. Salmo 28, do 7 ao 9. Salmo 28, do 7 ao 9. O Senhor é a minha e o meu escudo. Nele confio o meu coração. Eu fui o quê? Socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Eita glória! Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para... Olha que Deus lindo, que cuida de todas as áreas. Agora a gente vai entrar em textos que deixa só do cuidado,
mas começa a falar de crescimento, de desenvolvimento. Põe ali, Efésios capítulo 5, verso 29 e 30. Efésios 5, 29 e 30. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Segura aí, presta atenção. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria. Você acorda com fome, o que você faz com a sua carne? Dá comida para ela. Você acorda com sede, o que você faz? Você acorda com frio, se tiver uma lajezinha, o que você faz? Solzinho, né? Tá com a friagem aí, tá dentro de casa, já é de noite, o que você faz? Cobertorzinho, né? Banhozinho lá na temperatura 4. Não é? A carne clama, tu já cuida dela logo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta. Aí ele vai falar, como também o Senhor a igreja. Agora vai, verso, passa. Porque somos membros do seu. Opa, então se eu cuido do meu corpo, Deus cuida do corpo dele também. Quem é o corpo dele? Eu cuido do meu corpo físico, do carne, comida. Aí Deus está falando assim, eu quero cuidar da igreja, que é o corpo espiritual dele. Vamos lá. Porque, não, só até ali. Porque somos membros do seu. Quem é o cabeça do corpo? Cristo. Quem é a cabeça do seu próprio corpo? Você. Se você sabe nutrir no sentido de, tô com fome e dou comida. Tô com calor, dou refrigério. Tô com frio, me esquento. Tô com sono, vou dormir para descansar. Se você sabe o que sua carne precisa para desenvolver, Deus sabe o que você precisa para desenvolver, para crescer. E aí para mudar, porque nós falamos do cuidado, fizemos uma introdução sobre o cuidado, e agora vamos começar a falar de crescimento. Vamos começar a falar sobre desenvolvimento. E para falar sobre desenvolvimento, eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Na questão espiritual, onde você está? Você está no lugar certo, no desenvolvimento espiritual? Você está desenvolvendo espiritualmente? Você está atrasado no lugar certo, adiantado? Como está o seu desenvolvimento espiritual? Hoje você ama mais a Deus do que antes ou não? Hoje você faz mais do que antes ou não? Hoje você ora mais do que antes ou não? Como estamos no nosso desenvolvimento espiritual? Porque se existe uma forma de desenvolvermos o nosso corpo físico, é óbvio que existe uma forma de nós desenvolvermos o nosso corpo espiritual. Se para o corpo físico crescer eu preciso dar água, dar alimento, dar sol, nutri-lo, é óbvio que para o meu corpo espiritual desenvolver eu preciso de algumas coisas também, como renúncia, oração, jejum, leitura da palavra, consagração, estar diante de alguém que sabe mais para me ensinar. Põe ali Jeremias capítulo 3, verso 15. Jeremias capítulo 3, verso 15. E eu vos darei pastores segundo o quê? Segundo o quê? O meu coração. Que vos apacentem com o quê? Consciência e inteligência. O que Deus está falando? Sempre vai existir alguém que sabe mais do que você, alguém que sabe mais do que eu vou levantar. Essa pessoa é segundo o meu coração. E ela vai apacentar, cuidar, desenvolver você com ciência e com inteligência. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta que é óbvia. Todo mundo que é professor já foi aluno? Mas todo aluno se torna professor? Porque nem todo mundo dá uma boa resposta para aquilo que Deus está ensinando. Então, nesses dias, a gente precisa olhar. Uma vez, alguém falou comigo assim, pastor, ninguém na ICAV, vamos falar de forma denominacional agora. A pessoa falou assim, ninguém na ICAV pode reclamar de alimento,
Pode ser qualquer pessoa ministrando, Deus sempre traz uma palavra muito boa. Eu olhei para a vida daquela pessoa assim, e eu estou falando isso abertamente, falei com a pessoa da mesma forma. Estou falando abertamente por causa de ética, a gente não fala o nome. Eu falei assim, irmão, mas deixa eu te falar uma coisa. Você está elogiando o alimento dessa casa, mas eu não vejo você dando uma resposta a esse alimento. Ele, como assim? Eu falei, você está falando para mim que não falta alimento, mas eu não vejo uma resposta como de alguém que está nutrido por esse alimento. Porque, irmãos, é possível ter um alimento saudável na mesa e eu dizer assim, não quero. Sim ou não? Irmãos, Coca-Cola é bom ou não é? Mas é saudável? Não. Não. O fato de algo ser bom não significa que seja saudável. Então, às vezes a gente quer mais de Deus aquilo que nós gostamos do que aquilo que nós precisamos. E Deus não quer dar para a igreja dele aquilo que nós gostamos. Deus quer dar para a igreja dele aquilo que nós precisamos. Para desenvolvimento é o que nós precisamos, não o que nós gostamos. Por isso que Deus falou, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Vocês vão olhar para eles e eles vão se parecer comigo. Eles não vão pensar no seu dinheiro, eles não vão pensar em usufruir de você, em maltratar você. Eles vão apacentar vocês, vão cuidar de vocês. Eles vão desenvolver vocês, vão experimentar vocês. Eles vão fazer com vocês o que eu faria. Irmãos, qual é a obrigação de um homem do lar? Nutrir a família espiritualmente. Essa não é uma obrigação da esposa. Essa não é uma obrigação dos filhos. A Bíblia fala que não é o filho que guarda tesouro para o pai, é o pai que guarda tesouro para o filho. E aí, olha que coisa linda. A primeira família deu errado, porque na hora do alimento, Eva estava no lugar errado, ouvindo a pessoa errada, e Adão estava distante. Então Eva vai e se alimenta de algo que não fez ela crescer, mas fez ela cair. E não satisfeita em ter se alimentado de algo que ao invés de fazê-la crescer, caiu, ela pega do alimento e leva para quem deveria estar alimentando ela, que era Adão. Então Eva pega do alimento e dá para Adão. Adão come daquele alimento, era um alimento. Mas o fato de ser alimento não significa que desenvolveu você. Porque existem alimentos que não faz você crescer, existe alimento que faz você morrer. E aí, Adão come e os dois entram em pecado e aí começa o caos na terra. Porque alguém se alimentou errado. Porque alguém deixou de se alimentar da fonte correta. Porque alguém deixou de ouvir a Deus para ouvir o diabo. Porque alguém deixou de buscar em Deus. Irmãos, por que a atitude de Adão não foi essa? De olhar a mulher dele caída, olhar ela com fruto na mão e falar assim, mulher, o que você fez, cara? Mas eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é bom. Pegar na mão da esposa dele e falar assim, vamos lá diante de Deus, 6 horas da tarde a gente tem um compromisso. Deus está aqui, ó, minha esposa, ela caiu. Eu sei, Senhor, que o Senhor é bom. Restaura ela. Irmão, sabe qual é o grande problema dessa geração? É que não satisfeitos em caírem, eles ainda levam o alimento da queda para outras pessoas. Não fica satisfeito em ter caído, ainda leva o alimento da queda para outras pessoas. Tem pessoas doidas para desenvolverem, e quando se aproximam de algumas pessoas, ao invés de desenvolverem, elas caem. Agora, se você for corpo de Cristo, na raiz, na verdade, entendido quem Ele é, Jesus não cai na nossa historinha. Jesus não cai. O primeiro homem da terra caiu porque recebeu o alimento de quem ele deveria alimentar. O último Adão, o nosso Senhor Jesus, sabe por que ele nunca vai cair? Porque a igreja de Cristo que somos nós, a gente pode chegar com o alimento mais lindo do mundo, mais perfeito, mais cheiroso, mais perfumado, mais temperado, e colocar diante dele. Pegar uma comidinha maravilhosa. Ô Jesus, estamos aqui. Ele vai falar para a gente igual ele falou para os apóstolos em João capítulo 4. Ele falou assim, vai buscar comida, que eu estou com fome. Quando os caras voltou com a marmita, Jesus, pegamos ali uma carne, pegamos isso, pegando aquilo. Ele já estava cheio de graça, cheio de poder, cheio de autoridade, porque ele tinha acabado de restaurar uma mulher samaritana. Ele olha para aqueles apóstolos e fala assim, ó, eu bem tenho uma comida para vós. E a comida que eu tenho para vós, essa comida não perece, não tem prazo de validade.
Não vem vocês com esses alimentos, não, que esses alimentos vão virar bosta amanhã. Mas o que eu tenho para vocês é palavra de vida, é palavra eterna. Vai nutrir vocês, vai fazer vocês crescerem e desenvolverem. O último Adão, que é Cristo, ele nunca vai cair, porque ele não aceita alimento da noiva. Muito pelo contrário, ele diz para a noiva: eu tenho um alimento para você, eu que vou nutrir você, eu vou experimentar você, eu vou levar você a um lugar que você nunca esteve antes. Então são tempos para a gente parar de ficar celebrando o cuidado e falar assim: ei, Jesus, onde eu estou no meu desenvolvimento espiritual? Nós precisamos crescer, irmãos. Como que eu sei que alguém cresceu? Quando a resposta é diferente. Como que eu sei que alguém amadureceu? Quando a resposta é diferente. Como que eu sei que alguém está desenvolvendo? Quando a resposta é diferente. Paulo chega para uma igreja que tinha dons. Para ser mais preciso, todos os dons. 1 Coríntios, ele capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Paulo fala assim: não falta um dom. Irmãos, imagina uma igreja que não faltasse um dom. Imagine aí, coisa maravilhosa. Chegou aqui alguém cheio de demônio, aí tinha um irmão que libertava. Não, ali tem um Van Helsing ali, vai nele. Aí o Van Helsing ia e mandava os capetas embora. Aí chegava um irmão paralítico, aí não, irmão, ali tem dor da cura. Ia lá, o irmão orava e o paralítico andava. Chegava um irmão sem saber de destino, todo perdido, sem saber o que fazer. Não, tem um irmão ali que tem a palavra de conhecimento. Deus dava a palavra de conhecimento. Ó, é isso que você tem que fazer. Chegava um outro irmão lá todo abatido. Aí alguém com o dom da cura, do abraço ali, do cuidado, ia lá, abraçava, cuidava. Imagine uma igreja que tinha todos os dons. Paulo vira para essa igreja e fala assim: eu não posso falar com vocês como pessoas espirituais, porque vocês sois carnais. Então pode baixar a bolinha acerca do seu dom. Ele não mostra que você cresceu. Talvez ele está atrapalhando o seu crescimento, porque você se ilude com aquilo que você faz e não percebe quem você é. E Deus está falando comigo, com você. Não é sobre dom, é sobre desenvolvimento, é sobre crescimento, é sobre maturidade. Deus tem cuidado de nós, mas Ele não quer só cuidar de nós, Ele quer nos desenvolver. Ele quer que a gente amadureça, Ele quer que a gente cresça. Ele quer que eu me torne um pastor melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um cidadão melhor. Deus não está satisfeito no lugar onde o Miss Hevelis está, poxa. Deus olha para mim e eu sei disso. Que eu olho para Deus e eu falo assim: Deus, ainda que eu tenha crescido um pouquinho, eu já poderia ter crescido mais. Quem tem essa consciência de que você sabe que poderia ter feito mais? Ontem, quando estava preparando essa mensagem, Deus me deu uma palavra. Olha a palavra: se foi possível, coisa simples, irmão. Deus fala muito comigo no simples. Olha só: se foi possível atrasar, é possível adiantar. Aí depois ele falou comigo assim, ó: você pode até estar atrasado ou sair atrasado, mas você precisa chegar na hora certa. Quem está entendendo? Irmão, quem já saiu para trabalhar atrasado? E por que você chegou na hora certa mesmo se você saiu para trabalhar atrasado? Porque naquele dia você se apressou. Acho que você não está entendendo não, irmão. Você não está entendendo o que Deus está falando. Não tem problema estar atrasado, mas está na hora de apressar. Está na hora de ir para um lugar que Deus espera que você esteja, irmãos. A gente fala de vez em quando: Deus tem pressa. Pressa para quê, irmãos? Pressa é adjetivo, defeito, sei lá como você quer definir, de alguém que está atrasado. Quando você diz que Deus tem pressa, parece que Deus está atrasado. E Deus não está atrasado, Ele está na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Quem está atrasado somos nós. Então logo, quem tem pressa não é Deus. Quem deveria ter pressa somos nós. Pressa para quê? Para voltar para a oração, para voltar para as escrituras, para voltar para o jejum, para voltar para o desenvolvimento espiritual. Deus não tem pressa. Quem tem que ter pressa é a igreja, rapaz. A gente precisa olhar: apressa-te, Miss Hevelis, para chegar no lugar que Deus quer que você esteja. Apressa-te. Apressa-te. A pastora está lá, gente, todo dia postando lá a leitura diária para lermos a Bíblia o ano inteiro. Aí tem gente que fala assim: eu atrasei, vou começar o ano que vem. Não começa o ano que vem, começa amanhã. Nossa, pastor, mas aí ela já está lá no mês 3. Começa amanhã, na leitura que ela vai colocar amanhã.
ela vai terminar no final do ano, você só vai terminar 2 meses depois. É melhor terminar algo 2 meses depois do que esperar 10 meses para começar algo. Está entendendo, crente? É melhor você começar o plano de leitura amanhã e terminar no início de março de 2023 do que no início de março de 2023 você está começando algo. Pelo amor de Deus, desperta, tu que dormes, e o Senhor te esclarecerá. Irmãos, o despertador levanta você, ele só acorda você. Quem precisa levantar é quem? Quem é que coloca modo soneca? 10. Aí vai, mais 10, só mais 10, só mais 10. Só mais 10, só mais 10. O negócio toca, mas o sono ficou tão gostoso que passa batido. Aí aquilo que era 10, nossa! Aí a sua mentalidade, porque sono é um estado de morte. Eu não sei se você dorme, mas cientificamente é provado. Todas as vezes que você dorme, você está morrendo um pouquinho. Aí olha o seu estado. Você está tão acostumado a 10, 10, 10, que aí você entra no estado de morte, com a soneca dos 10. Aí passa 30, o despertador tocou. Mas a sua morte já está tão grande ali, que você não ouviu o despertador. Aí você pensa, nossa, meu despertador, meu relógio não tocou, meu celular não tocou. Tocou sim. Só que o estágio de morte está tão grande que você não está nem ouvindo mais ele despertar você. E meu papel aqui hoje é de despertador, acordar você. E o seu papel? De levantar, de se nutrir, de se alimentar. Parar de transferir a sua pobreza espiritual, a sua estagnação espiritual para alguém, poxa. Ninguém pode me impedir de crescer a não ser eu mesmo. Quando Paulo se converteu, a igreja tinha dúvida da conversão de Paulo, porque Paulo era um cara que odiava a igreja, prendia cristãos, homens, mulheres e crianças, respirava morte. Era um cara que tinha raiva da igreja. Quando ele se converte, todo mundo começa a olhar para ele assim, não, vamos devagar com esse cara aí, ó. Porque, né, esse cara aí, outro dia ele queria prender a gente, agora ele está dizendo que é da fé? Vamos devagar com ele. Esse devagar que eles pensaram, que estava colocando Paulo devagar, sabe quanto tempo que eles ficaram olhando para Paulo desconfiado? 13 anos. Quanto tempo? Ele diz isso em Gálatas capítulo 1 e 2. 13 anos lá, a igreja olhando. Ele não pregava ainda, mas ele crescia diante de Deus. Nesses 13 anos, Paulo mergulhou nas palavras. Irmãos, Paulo não participou da Santa Ceia, mas foi ele que escreveu sobre a Santa Ceia. Ele fala assim, ó, porque eu recebi do Senhor aquilo que eu vos tenho ensinado. O que ele estava falando? As pessoas pensaram que por eu não estar pregando, eu não estava crescendo. Mas eu não podia pregar, eu não tinha oportunidade, eles me olhavam diferente, mas eu descobri. Tu, quando for orar, fecha a porta do teu quarto, vai em secreto onde teu pai está. O teu pai que está em secreto vai se revelar a você. E quando você vier publicamente, o teu pai que te contou os segredos do secreto irá te honrar e dizer, aí tem um homem que tem vida com Deus. Ai, eu não cresço porque ninguém me dá oportunidade. Mentira. Não é a oportunidade que faz você crescer, é o quarto, é o jejum, é a oração, é a leitura bíblica. Irmãos, a revelação pública é a manifestação de uma vida secreta. Simples. Você não cresce porque você prega, você não cresce porque você canta, você não cresce porque você varre a igreja, você cresce se as palavras de Deus estão chegando no seu coração e você for respondendo elas. E aí a quantidade de pessoas, olha para mim, a quantidade de pessoas que não entendem as estações das outras e a julga as outras só porque cresceu um pouquinho. Deus dá uma palavra para ele, Deus dá uma palavra para ela, olha para mim. Aí ele se sente superior às outras pessoas, se sente melhor que as outras pessoas. Ah, porque eu prego, eu tenho uma palavra e isso. Irmãos, se você tem uma palavra e não tem responsabilidade com ela, era melhor você nem ter uma palavra.
Jesus olha e fala assim, ó, era melhor que vocês não me conhecessem, porque aí não tinha pecado para vocês, do que vocês me conhecerem e não dar a resposta correta. A gente conhece Deus um pouquinho e já se sente superior, quer ficar mandando letrinha para os outros, quer ficar se sentindo superior aos outros. Irmãos, sabe, uma das coisas que me faz entender que eu cresci, é quando eu cresço e partilho o alimento com os irmãos, para que eles cresçam também. Não é julgar, não é ficar olhando quem está errando, e ficar, ah lá, fulano é isso. Não, irmão, senta com ele, ajuda, desenvolve ele. Jesus pegou 12 caras fora da curva. Dentro desses 12 ele pegou um chamado Judas, que ia trair ele. Ele pegou esse cara que ele ia trair, chamado Judas, e falou, toma a tesouraria da igreja. O que que Jesus está falando? Não importa quem você é, eu vou te dar a oportunidade para você crescer. Se você não crescer é porque você não quer. Então não reclama não. Não reclama não, pensando que a falta do crescimento é culpa dos outros. Não é não. Irmão, você tem Bíblia? Vamos lá. Você tem Bíblia? Sim ou não? Você tem o Espírito Santo? Sim ou não? Você faz parte de um corpo, de uma igreja? Sim ou não? Você tem direito a falar com o Pai? O Pai fala contigo, o véu foi rasgado, você pode falar com ele, ele te ouve? E por que você está esperando só os outros para crescer? Será que o Espírito Santo não é um professor melhor do que eu, não? Será que a Bíblia não deixou de ser a verdade de Deus? Será que a humildade para sentar com alguém e falar, me ensina? Ensina. Me ensina aqui, pastor. Pastor, eu trato meus amigos assim, eu estou certo em tratá-los assim? Eu trato minha esposa assim, eu estou certo? Eu trato meu marido assim, eu estou certo? Me explica aqui. Uma vez eu vi um irmão dessa igreja, achei fantástico, um líder dessa casa, me mandou uma mensagem e falou assim, pastor, eu sei que o senhor, eu tenho a sua família como uma referência de família, eu vejo que o senhor é um pai assim excelente para o Nicolas tem uma educação assim violenta, mas eu estou sentindo de me aproximar de um irmão da igreja, para eu aprender a ser um pai como ele é. Eu quero ser um pai parecido com ele, o senhor se importa? Irmão, um líder da casa, que entendeu que para crescer precisava sentar com alguém que estava mais avançado que ele. Sabe por que a gente não cresce? Orgulho, soberba. Ninguém pode ensinar mais nada para a gente. Ninguém pode. Jesus virou para 11 homens e falou assim, vocês vão ensinar todas as nações do mundo. Vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Imagina Pedro, sem escolaridade. A Bíblia fala em Atos capítulo 3, os caras falam assim, como que ele pode falar com tanta sabedoria se ele nem estudou? Agora imagina Pedro, sem escolaridade, irmãos, chegar diante de um médico e falar, senta aí querido, sobre medicina você me ensina, mas sobre espiritualidade sou eu que te ensino. Você pode ter estudado em Harvard, mas você não estudou na escola do Espírito Santo. Lá quem estudou foi eu. Então senta aí, porque sobre isso aí você me ensina. Agora sobre Deus sou eu que te ensino. Sabe o que está faltando nesses dias? Humildade para a igreja, para entender. Opa, eu até sei sobre algumas coisas, mas eu não sei sobre tudo. Então sobre o que eu não sei, deixa alguém que sabe me ensinar. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos ensinarão, vos pastorearão, vos apacentarão com ciência, com inteligência. Ei, irmão, mas humildade aí. Você não vai crescer sem humildade. Você não vai crescer sem humildade, não. Eu não vou crescer sem humildade. Ninguém cresce. Ninguém cresce. Ninguém cresce. Deus não quer só cuidar de você, Ele também quer. Vamos lá, para ver se a igreja está entendendo. Deus não quer só cuidar de você, Ele também quer desenvolver você. E eu quero falar de alguns versículos aqui agora. Assim como eu falei de cuidado, eu vou falar sobre versículos de crescimento. Fica ligado ali comigo, filhão. 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Antes, crescendo na graça e no de nosso Senhor e... Por que ele fala Senhor e Salvador? Porque Salvador é o início, Senhor é a continuidade. Quando Deus te alcança, Ele é Salvador. Agora, quando Ele cresce, Ele é o Senhor. O que é o Senhor? Aquele que ensina, aquele que governa, aquele que dá direções. Quando você chega para trabalhar numa empresa, lá tem alguém que é o seu Senhor, alguém que vai direcionar você. Tu pode ter 20 anos de mercado Bahamas. Se tu for trabalhar no Bretas, tu vai ter que se adaptar ao estilo de serviço de onde? Lá vai ter um Senhor para tutoriar você, para direcionar você. Jesus não quer ser só o seu Salvador, Ele não quer só escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer que você cresça, que você desenvolva, que você deixe de ser um menino, uma menina. Vamos?
Jesus Cristo. A ele seja dada a glória assim como no dia da eternidade. Amém. Põe ali para mim também. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3. Nós precisamos crescer. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3. Olha que coisa linda isso aqui, gente. Deixando, pois, toda malícia. Deixando, pois, e todo engano, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações. Isso é você que deixa, pô. Vai deixando essas coisas para lá, pô. Você que está crescendo. Desejai afetuosamente, como meninos novamente. O que ele está falando? Menino tem desejo, rapaz. Menino quer crescer. Lembra? Não, estou doido para fazer 18 anos de idade. Quero crescer. Nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vade. O que ele está dizendo? Deseje as palavras de Deus, a espiritualidade, como meninos nascidos de novo, para que você desenvolva, para que você cresça. Vai. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. O que ele está falando? Como que eu sei que eu posso falar que Deus é bom? Quando eu vou crescendo, desenvolvendo. Tem gente que parou de desejar, irmãos. Ganhou Bíblia e não lê. Pode orar e não ora. Pode estudar e não estuda. Parou, cadê? Será que Deus deixou de ser bom para você? Que você não busca mais Ele? Vamos ler mais um texto. Põe ali Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10. Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10. Por esta razão nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Nós precisamos ter o conhecimento da vontade de Deus. Em toda sabedoria, inteligência e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O que eu sei até hoje não é suficiente, eu preciso saber mais. O que você sabe não é suficiente, nós precisamos saber mais. Precisamos buscar mais. Tem uma frase de um dos pais da igreja que ele diz assim: o que você sabe de Deus é uma gota, o que você não sabe é um oceano. O que você sabe de Deus é só uma gotinha de água, o que você não sabe é um oceano. Pega essa gotinha de água que você sabe, mergulha no oceano de Deus, porque Deus quer se revelar muito à igreja nesses dias. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Deus não quer pastores maduros apenas. Deus quer uma igreja madura. Deus não fala só com pastores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? A igreja. A igreja. A igreja. E Deus sabe a sua estação. Aqui a gente começa a finalizar. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus sabe a sua estação. Fala assim: Deus sabe o que você já suporta. Deus não é injusto, irmãos. Deus não vai dar mocotó para mim se Ele entender que o mocotó vai me fazer mal. Em João capítulo 4, Deus vai começar com uma mulher que estava toda destruída espiritualmente. Tinha tido 5 casamentos frustrados. Agora estava com um homem e não queria casar, já não queria nem saber de casamento. Queria nem saber de casamento. Aí Jesus vai se encontrar com essa mulher meio-dia. Essa mulher era rejeitada pela sociedade porque ela era samaritana. Então os judeus não gostavam dos samaritanos porque os samaritanos misturou as religiões. Eles adoravam a deuses diferentes, eles se vestiam diferentes, era uma cultura diferente. Mas Jesus olhava para Samaria e sabia: ei, Samaria saiu de Israel, porque todos saíram de Israel. Israel é a mãe de todos os povos. E aí Jesus chega lá no poço meio-dia, antes dessa mulher, sendo judeu, e dava para saber quem era judeu e quem era samaritano, só pela forma de vestir. Porque a mulher chega e Jesus começa a puxar um assunto com aquela mulher. E aqui, para resumir a história, ele pede água. Ela fala: ih, cara, se é judeu, a gente não conversa, tu me tá pedindo água, para de historinha e não sei o que. Jesus: se você soubesse que ele está te pedindo água, você me pediria algo e eu te daria uma água e você nunca mais teria sede. A mulher já ficou curiosa.
Como assim? Que história é essa de uma água que nunca mais eu vou ter sede? Porque mulher é curiosa, né, gente? Experimenta virar para a mulher e fala, tem uma novidade para te contar. Fala no WhatsApp. Nossa, tem uma novidade para te contar. Aí ela fala, conta, vai aí, te liga, conta amiga, conta amigo, e não sei o que. Não, só amanhã, não faz isso comigo não, fico doida. Então Jesus falou com ela o quê? Uma água que nunca mais vai ter sede. Ela, o quê? Vamos conversar mais. Aí Jesus falou assim, mas eu preciso tratar algumas coisas da sua vida antes de te dar essa água. Vai lá chamar o teu marido. Aí ela não nega, irmãos, a estação dela. Sabe por que você não cresce? Por negar a sua estação. Deus quer arrancar pecado de você e você está pensando em pregar. A estação não é de pregar, a estação é de abandonar o pecado. Deus vira para a mulher e fala assim, vai lá buscar o teu marido, chama ele lá. Aí aquela mulher olha para Jesus e fala assim, eu poderia mentir, ela pensando, né? Eu poderia mentir, mas eu estou gostando desse assunto aqui, vou falar a verdade, eu não tenho marido. Está tudo errado na minha vida, cara. Estou tudo bagunçado. Aí Jesus, obrigado por dizer a verdade. Disseste bem. Tu não tem marido, já teve 5, está toda destruída, né? 6 homens apareceram na sua vida e nenhum fez uma obra legal, mas o 7º está aparecendo. O 7º é o perfeito. Eu vou cuidar de você, eu vou remir você, eu vou mostrar para você quem você é, mas eu vou desenvolver você também. Eu vou desenvolver. Eu não vou deixar só você se sentir cuidada. Eu não vou trazer só você para um ambiente de adoração. Aí ele começa a falar de adoração com a mulher pecadora. Fala assim, não, mas a gente adora lá no poço que Jacó nos deu, nosso pai. Vocês adoram aqui em Jerusalém, se sentem superiores a nós. Jesus olha e fala assim, a estação mudou. Vou mudar a estação. Nem lá no poço de Jacó, nem lá em Jerusalém. Mas está chegando uma hora, e ela já chegou, e essa hora é agora, em que os verdadeiros adoradores, os quais os pais procuram, o adorarão em espírito e em verdade. O adorarão em espírito e em verdade. Aí ela olha e fala, está ficando bom esse negócio aqui, hein? Quando Jesus está tratando aquela mulher, ele fala de água. Quando os apóstolos chegam, ele fala de comida. Para quem está começando, leite, água, alimento mais leve. Para quem já começou e está na caminhada, feijão com arroz, carne, proteína, fibra, ferro. Qual é a estação, irmãos? Qual é a estação que você está vivendo? Você precisa de leite ou de alimento sólido? Imagina aí, eu com 35 anos de idade, não. Ai, Samanta, faz um todinho para mim. Quero Nescau. Aí Nescau de manhã, Nescau meio-dia, Nescau de tarde e Nescau de noite. Vou desenvolver alguma coisa? Não. Porque para cada estação tem um tipo de alimento. E mesmo numa estação de se alimentar mais de comida sólida, a gente precisa escolher as comidas. Quando eu comecei a malhar, eu falei pro cara assim, eu malho, tá, gente? Não deu resultado nenhum ainda, mas eu malho, tá? Quando eu comecei a malhar, eu fui no nutricionista, a gente trocando ideia. Aí eu falei, eu quero chegar em tal peso. Ele falou assim, cara, você come quantas vezes no dia? Eu falei assim, eu almoço e janto. Não gosto de tomar café, não gosto de tomar café da tarde. Meu negócio é almoçar e jantar. Aí ele falou assim, você não vai crescer almoçando e jantando se você começar a malhar. Você vai perder. Porque aí você vai exigir mais do corpo e vai dar menos para ele. Então ao invés de crescer, você vai diminuir. Aí ele falou assim, 6 refeições por dia para você crescer. Cafezinho da manhã. Aí acordou 6 horas da manhã, vai lá, toma um café, toma sua creatina e bam. 9 horas, come uma fruta. Meio-dia, almoça. 4 horas da tarde, come uma outra fruta, toma uma vitamina no negócio. 8 horas, mais isso. Na hora de dormir, o cara mandou comer 11 horas da noite. Meia-noite, tinha que estar comendo 11 horas da meia-noite. Aí eu falei assim, cara, para crescer tem que se alimentar, né? É ou não é, gente? Para crescer tem que o quê? Então, se você não está crescendo espiritualmente, é falta de quê? É falta de quê, gente? De alimento. Falta de alimento. Então, a minha missão hoje é despertar você e colocar você num processo de aceleração. E aí, para isso, eu vou revelar para você, que já tem um tempo de caminhada, como Deus te vê. O último texto que nós vamos ler de hoje, para a gente
fazer as nossas outras atividades aqui. Põe ali Hebreus, capítulo 5, verso 12 ao 14. Hebreus, capítulo 5, verso 12 ao 14. Olha que coisa maravilhosa. Porque devendo já ser o quê? Por que alguns de nós já deveriam ser mestres? Ele fala ali, pelo tempo. Opa! Então vamos lá. Fabrício está aqui. Então, em breve, Fabrício vai começar a vida dele com Deus, do jeito que Jesus quer. Quem concorda comigo? Aí quando o Fabrício começar, ele vai precisar de um leitinho. Muita paciência com ele, muito amor. Né? Algumas coisas que ele pensa que é certo, a gente vai relevar, vai rir. Tá começando, bonitinho, né? Mas e se passar 10 anos e ele continuar o mesmo, a gente já vai ter que falar diferente com ele. Porque você não fala com seu filho de 12 da mesma maneira que você falava quando ele tinha 1 ano. Ele tinha 1 ano de idade, ele ia brincando, batia no seu nariz, na sua cara. Bonitinho, bateu na minha cara. Aí ele com 12 bate na sua cara, tu volta, mãe. Que isso, menino? Vigia. Me respeite. É ou não é? Porque um é o tratamento para alguém que é novo, outro é o tratamento para alguém que já nasceu. Então Paulo está dizendo ali, Paulo não, o escritor de Hebreus, porque devendo já ser mestres pelo tempo. Irmão, vamos lá, pensa. Quanto tempo você conhece Jesus? E por que ainda esses comportamentos de criança? Por que ainda essa meninice? Por que ainda? Irmãos, nós precisamos despertar nesses dias. Despertar, agora vamos. Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Segura aí. O escritor está dizendo assim, cara, não é possível. Eu vou ter que retroceder para vocês andar. Eu vou ter que ensinar novamente o beabá do evangelho para vocês, porque vocês são preguiçosos do crescimento espiritual. Vocês querem ficar com o corpinho do lado de fora maravilhoso, mas do lado de dentro vocês estão como um sepulcro calhado. Já viu, irmão, túmulo de rico? Já viu o túmulo de rico? Mármore para tudo que é lado, frases prateadas. Chega lá um dia antes do dia de finado, paga alguém para ir lá limpar o túmulo. Aí no dia de finado vai um monte de bobão lá olhar o túmulo da pessoa. Não. Aí, e aquele que não tem dinheiro? Só com uma luta para conseguir um pedacinho de terra para enterrar o parente. Aí chega lá no dia de finado, ninguém tem nem dinheiro para cuidar, nem se importa, que não sei o que, até a cruz que tinha está lá capingada. Um túmulo de um rico todo lindo, um túmulo de um pobre do lado de fora todo ferrado. Mas olhe para os dois do lado de dentro. Como que é, irmão? Como que é, irmão? Ossos se esfarelando, alguns em decomposição, fedendo, sendo consumido por animais. Jesus olhou e falou assim: vocês estão igual sepulcro calhado de rico, por fora maravilhosos, polidos, frases prateadas, e por dentro se esfarelando, fedendo, sendo consumido pela carnalidade e pela humanidade. Vocês poderiam ser mestres e não são, porque cuidam do seu exterior, mas não cuidam do vosso interior. E a Bíblia diz, ainda que o nosso interior se corrompa, irmão, tu pode ter dinheiro, deixar o nariz menor, olha o tamanho do nariz. Tu pode deixar o nariz menor, tu pode fazer uma plástica, tu pode malhar, tu pode fazer o que for, irmão. Vai chegar uma hora que a fatura desse corpo que envelhece chega. A gente conhece os coroinhas aí da internet, aí os caras bombadinhos, malha, mas os cabelinhos já tá branco. Não tem como negar a velhice. Não é? Vai chegar uma hora que vai bater uma enfermidadezinha lá, o cara vai começar a capengar, alguns vão ter que parar de fazer academia, porque o lado exterior vai se corromper mesmo. Agora a Bíblia diz que ainda que o nosso homem do lado de fora envelheça, ó, esse cabelinho branco, desse lado aqui tem mais do que o de cá. Aí o Nicolas vira para mim e fala: pai, esse lado esquerdo aí, ó, sou eu. O lado direito que tem mais cabelo branco é a igreja. Você está ficando velho por causa da igreja. A gente vai ficando com os cabelinhos brancos, já não tem mais tanta resistência. A gente está vendo 2 homens aí agora que monopolizaram o futebol, não sei quantos anos entre eles, melhor do mundo. Quando não era um, quando era outro. Itália, nos últimos 15 anos, eles só ficaram fora de 3, eu acho, para melhor do mundo. Só ficaram fora de 3, era sempre eles, Messi e
Mas Messi corre como corria antes. Cristiano Ronaldo dribla como driblava antes. A velhice está chegando. Está chegando. Corpo espiritual, corpo físico está indo embora. E a Bíblia diz, ainda que a velhice chega, do lado de fora, contudo, o nosso homem interior se renova um dia, o povo de Deus foi entrar numa terra chamada Terra Prometida. Moisés levanta 10 espias, não foi Deus, foi Moisés. Depois ele confessa isso em Deuteronômio. Primeiro ele fala que foi Deus que tinha direcionado ele, depois ele fala, não, foi eu que levantei. Como que eu sei que é eu que estou fazendo e não Deus? Quando não dá certo, porque quando é Deus fazendo, sempre dará certo. E aí Moisés levanta 12 espias e fala, vai lá espiar a terra prometida. Aí vai 2 homens, chamados Caleb e Josué. E vai mais 10, homens de linha de frente, líder de tribo, líder de exército, vai os 10. Chega lá, vê gigantes, vê os refaíns lá, um povo cabuloso, um povo de espada, guerreiro. Aí daqueles 12, 10 fica com medo. 10 fica com medo, porque a terra era maravilhosa, um cacho de uva, 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Eu fico imaginando uma melancia, o tamanho que não era. Hein? Um cacho de uva precisava de 2. Aí eles voltam para trazer a informação de como era a terra prometida. Eles foram espiar. Aí os 10 falam, não dá para entrar lá, nós estamos com medo, aquele povo lá, eles têm espada, eles são grandes, e isso, e não sei o que, não sei o que. Josué e Caleb rasgam as vestes, fica injuriado, e ele fala, gente, não, aquela terra é boa, Deus nos dará aquela terra como pão. Ele usa essa expressão, Deus nos dará aquela terra como alimento. Deus é conosco, lá tem gigantes, mas o nosso Deus é maior. Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Aí, sabe o que significa Josué? Salvação. Sabe o que significa Caleb? Farejador. Então Caleb estava farejando que Deus daria salvação lá naquela terra. Mas Moisés tinha levantado 12 homens. Ele preferiu ficar com o discurso da maioria. 10, não, Moisés não foi. Mas isso não abateu Caleb, isso não abateu Josué. Eles ficaram 40 anos para entrar num lugar. Se passaram 40 anos, depois de 40 anos, quando eles iam entrar na terra prometida, chegaram para Caleb. Ele tinha 45 quando recebeu a primeira palavra, e agora que ele vai entrar na terra prometida, ele tem 85. E aí chegaram para ele e falaram assim, ei Caleb, esse cabelinho tá branco, não tá, Caleb? Tá. E esse tá velhinho, não tá? Tô. Cara, mas nós vamos entrar na terra prometida. Sabe o que ele fala? Tal é a minha força hoje, como era há 40 anos atrás. Eu tô fraco só por fora, mas por dentro meu Deus continua vivo, continua comigo. Vamos entrar na terra prometida e vamos tomar por posse, por herança, aquilo que Deus nos deu. Ai, tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã, irmãos? Celebra mesmo, celebra mesmo. Nós precisamos crescer. Estamos atrasados. Vamos lá, vamos ler o restante do texto. Vai, passa. E vos haveis feito tais necessidades de leite, e não de sólido alimento. Pode ir. Porque qualquer que ainda se alimenta do leite, aquele que fica só leitinho, cura, Deus faz cura, faz milagre, me ajuda, Jesus abre uma portinha de emprego. Aquele que ainda se alimente de leite não está o quê? Não está o quê? Quando a criança vai mudando de estação, vai chegando 1 aninho e meio, 2 aninhos, que os pais mais raiz, né? A criança está com 6 meses, a mãe não vê, ele empurra o caroço de feijão na boca da criança. Pega a carne, lambuza a carne na boca da criança. O que é que o pai está fazendo? Já está experimentando, não? Se vai comer feijão amanhã, pelo menos botar o gostinho no feijão hoje. Tem mãe que a criança está com 5 anos. Não, vamos dar leite. Toma mamar. 5 anos mamando no peito. Tá doido, irmão? Aí depois o peito fica lá embaixo. Paga uma cirurgia para mim, amor. O menino tinha que mamar só aquelas 5 anos. É provado cientificamente. O leite materno é a melhor coisa que tem. Mas no máximo, acho que é 1 ano e meio. No máximo 2 anos. Começar a mudar, né? Você vai experimentar ele quando mudar o alimento. Aí ele fala assim, aquele que quer só leitinho ainda não está experimentado onde? Na palavra da justiça. Sabe o que é justiça? Postura. Justiça, estilo de vida. Comportamento, dar ao próximo aquilo que é de direito. Isso é justiça. Porque é o quê?
Irmão, você vê, é lindinho uma criança virar para mãe, quero Nescau. Agora imagina seu marido, mulher. Chega em casa, oi amor, faz um Nescauzinho para mim quente, tá, por favor. Toma vergonha de tocar, irmão. Você pede Nescauzinho para Vanessa? Ó Deus revelando aí, ó Deus revelando. Então, irmãos, se a gente está diante de pessoas que Deus tem experimentado, na hora que pedir leitinho, fala não, querido. Deus não tem mais leitinho para você não. Aqui o banquete, ó. Aqui ó, tem feijão, tem arroz. Aqui ó, tem carne, tem verdura, tem fruta. Não, não é mais leitinho não. O Senhor quer experimentar a igreja dele nesses dias. Não é mais leitinho para quem já tem tempo. Desperta. Deixa o leitinho para quem está começando. A gente é outra coisa. Bora. Vai, 14 para a gente finalizar. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Eita! Os quais, em razão do costume, têm os sentidos, faculdade mental, exercitados para discernir tanto bem como criança discerne o mal. Que isso, irmão? Pega uma serpente aí, a mamba negra, uma das mais venenosas do mundo. Solte perto de uma criança de 1 ano. O que ela vai fazer? Vai tentar brincar com a serpente. Tem gente que já discerne o mal, não consegue ver um vídeo de uma serpente. Está amarrado. Por quê? Cresceu. Sabe que serpente tem veneno. Criança é normal querer brincar com coisa errada. Adulto não brinca. Já sabe discernir o mal. Já sabe entender. Então quando eu vejo homens e mulheres que têm estatura, mas não têm comportamento, eu preciso tratá-lo como crianças. Porque não tem discernimento. Deus dá uma família e fica colocando a família em caos. Tem uma família, mas é menino. Deus dá um trabalho, mas não sabe lidar com o trabalho. É menino. Então você tem que ensinar como? Dá um leitinho e fala assim: enquanto você ficar nessa estação, você não vai crescer. Você não está experimentado na justiça. Você não sabe o que é um alimento sólido. Você não sabe. Irmão, vamos lá. Uma criança recém-nascida mama quantas vezes por dia? Se deixar, vive pendurado no peito. É ou não é, gente? Quem é que, se deixar, não vive pendurado no peito? Agora, por que você não vive se alimentando? Porque existem alimentos que dura pouco tempo a sustância. Existem alimentos que faz você demorar. Irmão, aquele pratão meio-dia, aquele mesmo, que você come e você fala assim: eu estou pecando, é gula, velho. Manhã fala que é o zóio maior do que a barriga, né? Você coloca a comida mais do que você aguenta, está lá empurrando. Quando você vai em restaurante, fala o quê? Estou pagando o cara, vou comer de tudo. Você põe um pouquinho, quando você vê o prato daquele tamanho, está na mesa, tu fica o dia inteiro empazinado. Você não come daqui 1 hora, você não come daqui 3, você não come daqui 5, às vezes você almoçou meio-dia, só vai comer no outro dia. Porque tem alimentos que já são tão fortes que ele te nutri por mais tempo. Irmão, Deus está falando assim: e aí, bebezinho, até quando vai ficar pendurado? Se eu tenho uma mesa para você que já é experimentado, irmãos, vamos lá, para quem está começando, vamos dar leite, vamos dar água, para não fazer mal para ele. Se não faz mal. Agora, para você que tem tempo, por favor, a minha oração é para você que tem tempo. Você já deveria ser mestre. Você já deveria saber o beabá do evangelho. Você já deveria saber o que é para ser feito e fazer com alegria, não por necessidade nem com tristeza. Você já deveria dar uma resposta de homem, não de criança. Por favor. Você que já conhece Jesus há um tempo, por favor, lembra? Você pode até estar atrasado. Você pode até sair atrasado, mas você precisa chegar no horário, na hora certa. Eu sei que muitos de nós, e eu me coloco nesse lugar, estamos atrasados. Mas Deus está falando comigo assim: apressa-te. Deus está falando contigo assim: apressa-te, apressa-te. Eu quero acelerar o seu crescimento. Eu quero parar de te dar leite. Deixa eu dar o leite para quem está começando. Para você, venha se alimentar diferente. Vem se alimentar diferente. Fica sobre os seus pés aí. Fica sobre os seus pés, irmãos. E aí eu vou fazer dois momentos aqui. E eu quero que você tenha muito discernimento do que eu vou falar. Tempo de igreja não é tempo de maturidade. Repita comigo assim: tempo de igreja não é tempo de maturidade. Tu pode ter 20 anos que está na igreja e pode ser imaturo. Então se você é imaturo, se você é bebê na fé, mesmo com 20 anos, você precisa de leite. Não é pecado dizer eu preciso de leite.
Leite também não é um tipo de alimento? Sim. Sim. Então eu quero chamar aqui na frente primeiro, preste atenção, as pessoas que entendem que elas ainda precisam de leite, que elas conhecem a Deus há bastante tempo, mas ainda não amadureceram, não desenvolveram, não cresceram, não deram a resposta que Deus esperava que eles dessem. E não é pecado. Você vai vir, nós vamos orar por você, nós vamos pedir a Deus para que o leite chegue na sua vida, para que você possa desenvolver na estação correta, na vida correta. Não é pecado dizer que precisa de leite. Sai do seu lugar, irmão. Se você precisa de leite, você fala assim, não, eu estou com alguns comportamentos imaturos, eu trato a minha família, meu dinheiro, eu trato o meu trabalho, eu trato a igreja, eu trato um monte de coisa, eu estou sentindo que eu preciso de leite. Sai do seu lugar, deixa eu orar por você. Se você está sentindo que ele precisa de leite, pode vir. Pode vir. Pode vir. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Isso, vem pra cá. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder. Estenda suas mãos pra cá, estenda suas mãos pra cá. Pode ficar aí. Pai, em nome de Jesus, coloca a vida dos seus filhos diante de Ti. O Senhor conhece por que eles estão aqui nesse momento. O Senhor sabe exatamente qual foi a área que o Senhor falou no coração deles. Então eu oro para que em nome de Jesus, esse tempo onde eles estão se alimentando de leite, o leite vai fazer muito bem para mim. Eu oro para que haja um desenvolvimento, um crescimento, um avanço, uma aceleração diante daquilo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus. Meu coração queimou até Pai, que descobri que o dia com a glória vai trabalhe o desenvolvimento espiritual dela. Eu oro para que o leite venha libertar ela, porque é isso que o alimento inicial faz, traz libertação. Coração, a mente dela em tuas mãos. Eu profetizo uma nova estação. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me